Boa tarde, turma. Tudo bem? Aula de Geografia agora, professor Igor Pinheiro. Vou fazer a apresentação aqui do material. Aula de Geografia para o primeiro ano do ensino médio. A referência é esta semana, o dia de hoje, né? Aí a gente vai tratar sobre os climas brasileiros. A gente vem abordando os aspectos dos componentes físico-naturais, sempre na perspectiva de Brasil, pincelando também com o Maranhão, né, para a gente poder, para que vocês possam entender também como funciona essa dinâmica dos elementos naturais e o seu processo de integração, tanto com os demais elementos, quanto com a sociedade. Embora o tema da aula de hoje seja climas brasileiros, a gente vai começar tratando sobre elementos da aula passada que diz respeito à atividade da aula anterior. Então, foi pedido para vocês, descreva quais são os principais agentes modeladores do relevo da cidade de Mirador, Maranhão, e explique como esses processos atuam na transformação da paisagem local. Lembrando que os agentes modeladores do relevo, eles são agentes endógenos e exógenos. Os processos endógenos, endor quer dizer dentro, interior, né? Então, são os processos que atuam de dentro do planeta para a sua superfície. Eles são terremotos, ou tectonismo, e o vulcanismo, ou as erupções vulcânicas. Esses processos endógenos, eles não apresentam mais dinâmica ativa na modelagem do relevo brasileiro. Então, como a gente está citando e tratando da cidade de Mirador, esses processos eles não vão atuar, não vão acontecer. Então, nós vamos nos deter aos agentes modeladores, os agentes exógenos, os agentes que agem do lado de fora. Exo quer dizer fora. Então, são processos que agem de fora, modelando a paisagem, modelando o relevo, consequentemente transformando a forma das rochas que estão presentes na superfície. Então, aqui a gente tem esse bloco diagrama. Nesse bloco diagrama é possível perceber uma paisagem comum, que é uma dinâmica que acontece com a cidade de Mirador. Temos áreas em Mirador, áreas mais elevadas, aqui, ó, bairro Chapada, Cabral, Alto Alegre, aquelas regiões mais altas da cidade. E aqui nós temos uma drenagem superficial, que é um dos rios, né? Tem o rio Apercatas, e aqui a drenagem do rio, a vegetação ao redor. Então, o que acontece? Aqui temos 4 processos que contribuem com a modelação do relevo. A meteorização, no qual as rochas, elas expostas, elas sofrem fragmentação, ou seja, elas perdem material, né? O regolito, a rocha, quando se desprende, o regolito, ele acaba ficando muito mais exposto aos processos erosivos. Lembrando que os agentes modeladores do relevo de Mirador principais são a radiação solar, através da temperatura, né, altíssimas temperaturas, temperaturas que passam de 30 graus facilmente na cidade, vento, chuva e também a sociedade, né? As atividades humanas, elas têm interferido muito na modelagem do relevo, nas características do relevo de Mirador. Então, o processo erosivo, esses fragmentos da meteorização, eles são remobilizados por ação da água, do gelo e do vento. Nesse caso, Mirador não tem gelo porque não neva, não tem temperatura suficiente para isso. Então, esse material é carregado das partes mais altas para as partes mais baixas, justamente pela ação desses agentes. Então, o vento carrega o material, a chuva principalmente também carrega, e os rios também têm esse poder de transporte, de erosão, transporte e sedimentação do material. Então, esse material ele é transportado a partir das partículas erodidas, né, em direção à bacia sedimentar, as áreas mais baixas, né, aquelas áreas de rio, áreas de planícies, de inundação, e a deposição das partículas aqui, que é o acúmulo dos materiais, das partículas transportadas. Então, esse material acaba se sedimentando nas áreas mais baixas. É só vocês
lembrarem bem que quando está no período chuvoso, naquela região da Chapada que é mais alta e tem aquela avenida, alguma coisa Câmara, que eu esqueci o nome agora, então todo aquele material da chuva ele é carregado de cima, aquele material é transportado, é erodido, e a chuva carrega e deposita ali no retorno, aquele balãozinho ali, bem na entrada da cidade. Então aquele material fica depositado ali. Ali não é a área natural de depósito dele. Por conta da ação humana, das atividades humanas, aquela área foi toda transformada, a cobertura vegetal ela foi retirada, a mata ciliar, que é aquela mata que fica próximo ao rio, ela foi retirada, então esse material ele vai se depositando em áreas que naturalmente não deveriam ser ocupadas, mas enfim, né, a sociedade age, transforma, retira e faz com que essa paisagem ela se remodele. Então, os processos erosivos, a partir de agentes que atuam na cidade de Mirador, são basicamente esses, né? Os que eu citei: vento, água da chuva e também a ação da temperatura, né? A altíssima temperatura faz com que ocorra uma elasticidade maior das rochas e essas rochas elas acabam se meteorizando. Ok? Espero que tenha ficado claro essa parte aí do transporte, dos agentes. A gente passa para frente, então. Então, o que seria clima? O que, que vocês entendem por clima? Muita gente ainda não consegue diferenciar, acha que é a mesma coisa, tempo e clima. Mas não é a mesma coisa. O que, que seria o tempo? O tempo ele corresponde ao conjunto das variações do tempo de uma determinada localidade. Então, o tempo, ele ocupa um espaço menor, né? São condições atmosféricas momentâneas, de um dia para o outro, ou de uma hora para outra. Já o clima é o conjunto dessas variações, né? Então, para estabelecer o clima de um lugar, é necessário analisar os fenômenos atmosféricos durante um período de aproximadamente 30 anos. Então, para ver a mudança de um conjunto climático, de um tipo de clima, é necessário verificação de muito tempo, mais de 25 anos, 30, 35 anos. Infelizmente, a sociedade tem atuado para que esses intervalos de tempo de mudança climática tenham ficado cada vez menores, né? Vocês já devem ter ouvido falar em mudanças climáticas, em questões ambientais ligadas ao clima, e devem ter mais ou menos uma noção do que seja isso. Então, o clima está diretamente relacionado também à formação vegetal, à presença ou ausência dessas coberturas, mas não é só isso, ok? Aí aqui eu trouxe um mapa para vocês do Brasil representando os climas brasileiros, né? Temos aqui a variável visual na cor, cada cor representa a ocorrência territorial de um desses climas, né? Temos aqui o clima equatorial, clima tropical, clima semiárido, subtropical, tropical litorâneo e tropical de altitude. Lembrando que esses são macroclimas. A gente ainda pode falar de microclimas, como já foi explicado na aula anterior, no tropical de altitude, enfim, equatorial, úmido, semiúmido, enfim, tem outras denominações de clima, mas a gente vai se ater a esses grandes conjuntos de variações climáticas que são mais comuns no Brasil. Aí eu perguntinha para vocês, né? Quais climas predominam no estado do Maranhão? Aqui a gente não tem o território do Maranhão bem determinado, mas olhando no mapa a gente dá para conseguir perceber mais ou menos onde é que o Maranhão está. Ó, mais ou menos aqui, as reentrâncias maranhenses, a ilha de São Luís, a gente percebe que tem duas cores aqui que destacam bem a porção maranhense. Uma porção oriental, mais a oeste, e uma porção mais sul e ocidental, ocupando grandes extensões do território maranhense. Então, aqui está o Maranhão, ó, fiz esse triângulozinho para vocês conseguirem identificar. Percebo que grande parte está nessa coloração laranja, e podemos perceber que dos climas brasileiros, 2 deles atuam decisivamente no estado do Maranhão, que é o clima equatorial, típico da região do Equador, aqui a linha do Equador passa aqui ao norte do Maranhão, bem próximo, né? O estado do Maranhão está mais ou menos entre 2 e 8 graus de latitude sul, o que faz com que haja uma proximidade muito grande.
com a linha do Equador, e também isso interfira nas suas condições climáticas. E ao sul do Maranhão e a sua região ocidental, aqui próxima à divisa com o Piauí, encontra-se o clima tropical, né? O clima que predomina em grandes extensões territoriais do Brasil. Mas uma outra pergunta, né? Qual é o clima que predomina em Mirador? Está mais difícil achar o Maranhão aí, talvez Mirador esteja um pouco mais difícil, mas observando o mapa, vocês que já estão mais atentos na aula do professor Igor, aula de geografia, que sempre trabalha com a linguagem cartográfica, vou facilitar um pouquinho a vida de vocês. Olha Mirador aí. Fiz uma manchinha para representar bem o município de Mirador, na região centro-sul maranhense. Então, podemos perceber que Mirador está totalmente inserida na área tropical, na área que está entre os trópicos, com elevadas temperaturas, duas estações do ano bem definidas, né, uma estação seca e uma estação chuvosa, é característica básica de toda a região tropical. E as áreas equatoriais são áreas super e hiperúmidas, que têm muita influência das florestas equatoriais, no nosso caso a floresta amazônica, né? E essa característica que diz aqui em relação à cobertura vegetal influencia decisivamente no clima maranhense, porque essa região de floresta amazônica, ela é a que tem os maiores índices pluviométricos do Maranhão, as maiores quantidades de chuva, né? Chuvas que chegam na casa de 2.000 milímetros ao ano. Né, um pouquinho acentuado, um pouquinho mais do que Mirador, que deve ter em média entre 1.400, 1.300 milímetros do ano, muito concentrado nas estações de inverno e outono, ok? Inverno e outono não, perdão, verão e outono. Estou variando aqui. Aí aqui tem os climas do Brasil. Está tudo errado aqui. Trocado. Então, os fatores que influenciam o clima e a formação das massas de ar no Brasil são eles a altitude, a latitude, maritimidade, continentalidade e cobertura vegetal. São 5 fatores naturais que incidem decisivamente nas condições climáticas de uma determinada região. Lembrando que todos esses fatores, eles incidem mais ou menos em uma determinada região. A sua altitude, quanto mais elevada for um lugar, quanto mais elevada for a sua altitude, menores serão as temperaturas. Então, há regiões no Brasil que têm baixas temperaturas, chegam a nevar, porque estão em áreas de muita elevação, né, áreas acima de 1.000 metros de altitude. A latitude diz respeito à distância em relação à linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador, está aqui, ó, mais perpendicular incidem os raios solares, então mais calor é absorvido, ok? Faz com que as temperaturas elas tendam a ser sempre superiores, superiores na casa de 30 graus. À medida que a latitude ela aumenta, ou seja, que a região se distancia da linha do Equador, a tendência é, em uma grande parte do ano, as temperaturas serem mais reduzidas, amenas, e correndo o risco até de nevar. A maritimidade diz respeito às áreas que estão próximas ao mar, né, na região costeira litorânea, que sofrem muita influência das brisas marinhas, das correntes marítimas também. A continentalidade é o oposto, é a capacidade, diz respeito a lugares que estão em áreas continentais, em áreas que não são banhadas por mares e oceanos, e isso faz com que a incidência, a absorção de calor seja um pouco maior, e também a cobertura vegetal, como já foi indicado a vocês, né? Lembrando que a vegetação, ela tem um grande poder de contribuir com a formação de nuvens e de, consequentemente, interferir no clima de uma região. Então, quanto mais densa e vasta for um tipo de vegetação, maiores as condições de evapotranspiração, que é a capacidade que as plantas têm de eliminar vapor d'água, e esse vapor d'água eliminado na superfície vai alimentar, consequentemente, as nuvens. Então, a soma desses fatores, eles incidem para a formação de massas de ar e para a constituição dos climas no Brasil. Percebam aqui que no inverno as massas de ar, elas atuam diferente do que atuam no verão. Esse aqui é o nosso período de verão, vai de dezembro
até março. Percebam que a massa equatorial continental, ó, MSC, elas vão pela sigla. Ó. Massa equatorial continental, massa tropical continental, massa tropical atlântica e massa equatorial atlântica. Elas recebem esse nome justamente pela localização onde elas estão situadas. Se é na região equatorial, se é numa área tropical, se é numa área atlântica, né? Continental, então elas vão recebendo isso. O nosso período chuvoso, quem alimenta essa carga de chuva, de nuvem de chuva, é aqui a massa equatorial continental que se forma sobre a floresta amazônica e atua na região do Maranhão, do Piauí e de toda essa parte que tem as setinhas aqui na cor lilás. Né? No período de inverno e primavera, que é esse período em que nós estamos vivendo, né, que vai de junho até dezembro, são 6 meses mais secos aqui, o que atua é a massa equatorial atlântica, né, que acaba formando áreas de baixa pressão em que muitas vezes essas nuvens de chuva elas não conseguem se formar, ou ocorre a distribuição de chuvas mais irregulares. Aí aqui eu deixo uma atividade para vocês vão observar o livro na página 182, lá tem o conteúdo de climas do Brasil, de formação de massas de ar, então vocês vão identificar lá no livro, vão descrever quais são os principais tipos de climas que atuam no Brasil, esses que já foram explicitados, e apresentar 3 características da dinâmica de cada um deles, ok? Então, façam a atividade, dúvidas, encaminhe no privado pelo WhatsApp, ou mande no privado também em horário comercial. Eu recebo as atividades também pelo WhatsApp e na próxima aula a gente se encontra. Tchau para vocês, boa semana, bons estudos.